Certo com vocês? Aqui é o Thalisson e hoje na nossa aula de número 6 a gente vai falar um pouco da parte de funções do usuário dentro da linguagem Python. Na última aula com o Thiago, vocês viram algumas das funções que o próprio Python disponibiliza, ou seja, são funções pré-definidas da linguagem. Mas eu convido vocês a refletir um pouco sobre a importância e o poder de uma função. Claro que até o momento a gente utilizou coisas prontas, como por exemplo o max. Se vocês bem se lembram, ele nos retorna o maior valor de uma lista. Mas pensem na facilidade e na praticidade de se utilizar uma função como o max. Imaginem vocês tendo que criar todo um algoritmo para conseguir obter o maior valor de uma lista, e imaginem que vocês precisam utilizar isso mais de uma vez, vocês precisam ficar repetindo o mesmo código. Isso certamente demoraria um bom tempo e geraria dor de cabeça. Mas alguém, sabendo que isso era algo importante e que as pessoas utilizariam isso de forma recorrente, achou melhor criar uma função e já deixar pronta para facilitar a vida dos usuários. Porém, existem algumas ações que elas são mais específicas, é claro, e que assim não vão existir funções pré-definidas para fazer aquilo que a gente quer. E é por isso que a gente precisa falar um pouco sobre as funções do usuário, ou seja, funções que o próprio usuário vai criar. Quando a gente fala de criação de uma função, a gente está pensando justamente na ideia de resumir um procedimento de uma forma compacta para que a gente possa utilizar ele quantas vezes a gente quiser, sem ficar se preocupando em reescrever o código. Então, vamos aqui pensar num exemplo. Como aqui a gente está no contexto de curso remoto de Python, vamos pensar no seguinte problema. A gente tenha uma lista de notas e que a gente queira saber quantas pessoas foram reprovadas. Eu já aproveito aqui o gancho para alertar vocês para a realização das atividades aqui no nosso curso. Por enquanto a gente tem a atividade avaliativa 1, que está em aberto, e logo mais a gente vai lançar também a atividade avaliativa número 2. Os prazos eles se encerram no próximo domingo, então fiquem atentos a esses prazos, se dediquem e façam as atividades. Depois de fechado esse prazo, não vai ser mais possível de enviar essas atividades e, consequentemente, vocês vão ficar sem o certificado de vocês. Então, vão lá e realizem as atividades. Logo, a gente libera a segunda para vocês, a segunda atividade. Mas seguindo, então, o nosso exemplo aqui e pensando numa lista de notas, eu vou criar aqui junto com vocês uma função para nos retornar quantas pessoas foram reprovadas. A criação de uma função ela começa com uma palavra chamada def. Essa def ela vai ser a responsável por criar a nossa função. E isso é uma palavra reservada do Python e só cabe a nós utilizar essa palavra. Depois do def a gente vai definir um nome para a nossa função. Eu vou chamar aqui de quantidade reprovados, tá? Então aqui eu estou criando uma função que vai se chamar quantidade reprovados. Percebam que aqui eu vou botar dois parênteses, abre e fecha parênteses, e o dois pontos. Dentro desse abre e fecha parênteses é o lugar que vão ficar os nossos argumentos. Os argumentos eles podem ser passados diretamente, porque pensem aqui dentro que a gente queira utilizar as notas, que, é claro que a gente vai precisar olhar nota a nota para verificar quantos foram reprovados. Só que se a gente tentar utilizar notas aqui dentro, a gente não vai ter acesso, porque notas é uma coisa que está lá fora. Isso aqui é um bloco distinto. Isso aqui não é o mesmo bloco daqui, né? Aqui dentro a gente tem uma nova função. Então, de que forma que a gente vai jogar essas notas aqui para dentro desse bloco?
É para isso que servem a parte dos argumentos. A gente vai precisar passar essas notas como argumento da nossa função, e esse argumento vai ficar aqui dentro dos parênteses, tá? Bom, eu vou chamar então essas nossas notas de n, e mais para frente eu explico como que a gente vai passar melhor essas notas aqui para dentro, tá? Bom, se a gente for criar uma função aqui, a gente vai precisar então utilizar de fato essa lista que a gente criou aqui embaixo. E, além do mais, a gente precisa chamar a função, porque senão, eu vou só exibir aqui para vocês, por exemplo, se eu colocar um print aqui dentro, um print olá, percebam que se eu rodar, não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque a gente não está chamando essa função aqui. A partir do momento que a gente passa a chamar a função, ou seja, a gente repete ela aqui nesse bloco mais externo, aí sim ela vai ser ativada e vai aparecer o nosso print que a gente colocou lá. Percebam que eu precisei chamar essa função aqui. E aqui eu posso chamar, né, quantas vezes eu quiser. Percebam que daí ele vai repetir várias vezes o nosso olá, porque eu estou chamando várias vezes a mesma função. Pois bem, vou apagar 2 aqui e vou colocar aqui dentro o nosso argumento que a gente vai passar para a função. Qual é o nosso argumento? O que é importante para a gente verificar quantos reprovados existem? Bom, para verificar quantos reprovados existem, a gente precisa passar as notas, claramente. Bom, passado as notas aqui então como argumento, a gente precisa definir uma variável aqui. E essa variável ela vai ficar responsável agora por receber essas notas que vêm daqui, tá? Então, chamo a função passando as minhas notas para essa função. Quando eu venho aqui, essas notas elas vão estar dentro dessa variável n que eu criei aqui. Então, se eu quiser acessar qualquer nota, eu preciso acessar a variável n, tá? Só para ficar claro para vocês, eu vou criar aqui um laço de repetição, que a gente já viu na nossa aula, e que ele vai percorrer todas essas notas e vai printar essas notas aqui, tá? O que eu fiz? Criei um laço de repetição for, como a gente já viu, nessa lista de notas, que agora se chama n, e aí eu estou printando cada uma dessas notas. Quando eu rodo, eu tenho aqui todas as notas que eu defini aqui embaixo, tá? Através da passagem aqui da passagem pelo argumento da função. Bom, a gente já tem as nossas notas aqui. Agora basta a gente pensar, utilizar um pouco o nosso raciocínio para conseguir modelar uma forma de contar quantas pessoas foram reprovadas. Eu já vou utilizar vou seguir utilizando aqui esse laço de repetição for, que aqui eu consigo ver nota a nota, e convido a vocês aqui a pensar um pouco comigo. Vamos definir que a nossa média é 7, aqui como está acontecendo no curso de Python, a nossa média é 7, então todas as pessoas que ficarem abaixo de 7 são consideradas reprovadas, tá? Então, vamos criar aqui uma condição, se onde é que está a minha nota? Minha nota está dentro da variável i, que eu estou percorrendo. Se o i, que é a minha nota, for menor do que 7, significa que o quê? Que aqui eu vou ter um reprovado. Então, eu vou só escrever aqui do lado, reprovado, tá? Eu vou dar um print, só para vocês entenderem, reprovado, tá? O que eu fiz? Eu tenho um laço de repetição que está percorrendo todas as minhas notas, tá? E quando ele encontra uma nota que é menor do que 7, ele printa na tela reprovado. Se eu rodar, percebam que ele apareceu aqui 4 vezes. Olha só que interessante. Então a gente já tem um indicativo de que a gente está indo pelo lugar certo. Apareceram 4 reprovados. Vamos verificar se a gente tem 4 reprovados mesmo. 7 é menor do que 7? Não. 8 é menor do que 7? Não. 10? Não. O 5 ele é, então a gente tem um reprovado. 9 não. O 6 é menor do que 7, então a gente tem 2 reprovados. O 2 também é menor do que 7, mais um reprovado. E o 0 é menor do que 7, então mais um reprovado.
o 7 não é menor, o 7 não é menor, o 10 não é menor e o 8 não é menor. Então a gente obteve os nossos 4 reprovados aqui, né? Então é um indicativo de que a gente está indo pelo lugar certo. Só que essa função, eu não quero que ela fique mostrando na tela reprovado, reprovado, reprovado. Eu quero que ela me retorne o valor que o número de pessoas que foram reprovadas. Eu quero o número. Bom, basta que a gente pense uma forma de conseguir capturar esse número que está aqui dentro. Vou criar aqui fora, então, uma variável chamada reprovados, que vai iniciar com o valor 0. E para cada reprovado que a gente encontrar aqui dentro dessa condição, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar o valor 1 nela mesmo. Então, a cada reprovado que a gente encontra, a gente soma o número 1. Percebam aqui que se eu rodar não vai acontecer nada, porque eu não tenho nenhum tipo de print. Mas, se eu jogar aqui para fora, se eu colocar um print aqui embaixo com o número de reprovados, percebam que a gente vai ter lá o número 4. Olha só que função bacana aqui para a gente usar e que facilita, né, o nosso trabalho. Pois bem, tendo printado aqui o meu número de reprovados, como eu queria, pensem só aqui na praticidade que a gente tem. Imaginem que agora eu vou começar a adicionar algumas novas notas. Só lembrando que para adicionar valores numa lista, a gente pode utilizar o append. Então aqui eu vou adicionar algumas novas notas. Vou adicionar a nota 7, vou adicionar a nota 4, vou adicionar a nota 3 e vou adicionar a nota 0. Tá? Adicionei 4 novas notas. Percebam que agora a gente não vai mais ter só 4 reprovados, né? Como eu adicionei essas 4 novas notas, e dentro dessas 4, esses 3 aqui de baixo foram reprovados, a gente não vai mais ter só 4. A gente vai ter 5, 6, 7 reprovados. E olha só a facilidade da gente conseguir obter o número de reprovados. Basta que a gente copie, mais uma vez, a nossa chamada de função aqui para baixo. Então, a gente adicionou esses 4 aqui. A gente pode até retirar essa chamada de função. Adicionamos 4 novas notas e chamamos a função passando essas notas. Olha só a facilidade de se utilizar. Se eu mantivesse aqui essa função de cima, percebam que aqui em cima a gente tem primeiro a quantidade de reprovados sem adicionar esses 4 carinhas aqui de baixo. Então a gente tem o número 4 aqui em cima, que é por conta dessa chamada aqui de cima. A partir do momento que a gente adiciona esses novos valores, o nosso número passa lá para 7 reprovados. Imaginem só que vocês tivessem que ficar reescrevendo todo esse código cada vez que vocês precisassem verificar o número de reprovados. Olha só o trabalhão que seria para ficar fazendo isso. Então, com uma função a gente consegue diminuir bastante o nosso trabalho, né? E tornar bem mais prático e só chamar a função, como funciona com as demais funções, como por exemplo o max, como por exemplo o min e todas aquelas funções que vocês viram que são pré-definidas do Python. Tá bem? Espero que tenha ficado claro para todos essa parte de funções do usuário. É uma parte bastante importante e que vai acompanhar bastante vocês aí no desenvolvimento usando o Python, tá bem? Um grande abraço para todos, fiquem bem e até a próxima.